Existem mais segredos nas profundezas do oceano do que podemos imaginar. Desde o século XII, os seres humanos se aventuram e se lançam ao mar, mas muitos mitos eram contados em relação aos perigos do oceano, inclusive a existência de animais mitológicos ou até que haveria uma borda no fim do mundo que quem chegasse muito perto iria despencar de um precipício. Mas graças à coragem e determinação de muitos navegadores e o aprimoramento da tecnologia de navegação da época, foi possível ter grandes façanhas históricas, como o descobrimento do continente americano no século XV. Uma verdade precisa ser dita: viajar em alto mar é uma experiência inesquecível, seja para quem está realizando sua primeira travessia ou para quem já viajou uma ou mais vezes. No entanto, nem todos têm a coragem de passar por essa experiência. Apesar das navegações serem seguras e a tecnologia marítima ser bem avançada, a história marca muitos desastres e guerras marítimas que ceifaram milhares de vidas e que deixaram marcas que vão ficar para sempre. No vídeo de hoje você vai descobrir os principais naufrágios da história. Olá, curiosos! Sejam todos muito bem-vindos ao Universo Misterioso, o canal que traz as mais diversas curiosidades sobre todos os assuntos que vocês possam imaginar. Por aqui, você já sabe, se inscreve para você sempre estar acompanhando os mais diversos assuntos que a gente vai trazer aqui. Deixa o seu like para mostrar para o YouTube que esse vídeo é legal. Se puder, compartilha com quem você conhece que também vai se interessar por esse assunto. E deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem ver nos vídeos. No de hoje, a gente vai falar sobre os piores desastres náuticos da história. Então, vamos lá pro vídeo. Para começar, vamos falar do MS Estônia. Em comparação com muitos navios de cruzeiro, o MS Estônia era um navio até bastante pequeno, com pouco mais de 15.500 toneladas e com uma capacidade máxima de 2.000 passageiros e possuía uma capacidade para cerca de 460 carros. Em 28 de setembro de 1994, o MS Estônia estava cruzando o Mar Báltico em seu caminho da Estônia para a Suécia, transportando aproximadamente 990 pessoas. O navio estava inclinado ligeiramente para este bordo, ou em termos leigos, para a direita. O mau tempo levou uma grande onda que atingiu a parte da frente do casco. Ruídos altos foram ouvidos por todos a bordo do navio. Não estava claro exatamente o que aconteceu em seguida, mas o navio começou a inundar e colocar em risco as vidas dos passageiros. Como consequência desse desastre, apenas 137 pessoas sobreviveram e mais de 850 vidas foram perdidas, infelizmente. O próximo desastre teve implicações históricas e aconteceu com o transatlântico RMS britânico Lusitânia em 1915, que percorreu o percurso entre Liverpool, da Inglaterra, e Nova York, nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial. O navio foi atacado por um submarino alemão a aproximadamente 18 quilômetros da costa da Irlanda. Uma segunda explosão interna aconteceu e o navio acabou parando no fundo do mar em menos de 18 minutos, causando a morte de mais de 1.200 pessoas entre passageiros e tripulantes. Ele já havia realizado um total de 202 travessias transatlânticas antes dessa tragédia. O naufrágio se tornou público e acabou contribuindo para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e tornou-se um símbolo icônico do recrutamento militar. Campanhas americanas do porquê a guerra estava sendo travada foram construídas utilizando como base esta tragédia. Já o desastre que vou falar agora ficou muito famoso e até se tornou filme. É claro, a gente não podia deixar de fora esse que foi um dos grandes sucessos do cinema, que é o Titanic. Se você já assistiu ou já ouviu falar, sabe muito bem do que eu estou falando. O RMS Titanic era um navio de passageiros que afundou no Oceano Atlântico Norte em 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg durante sua viagem inaugural de Southampton, no Reino Unido, para Nova York, nos Estados Unidos. O navio gradualmente foi se inundando com água e afundando passageiros e tripulantes. Alguns conseguiram ser salvos através dos botes salva-vidas. Pouco antes das 2h20 da manhã, Titanic se separou e afundou sua primeira parte, com mais de 1.000 pessoas ainda a bordo. Aqueles que pularam na água morreram dentro de minutos de hipotermia causado pelo oceano gélido. Aproximadamente 700 pessoas sobreviveram, levadas a bordo de botes salva-vidas e salvas em seguida pelo RMS Carpathia, algumas horas depois. O naufrágio do Titanic causou a morte de mais
mais de 1.500 pessoas e é o terceiro desastre marítimo não militar mais trágico da história. O próximo naufrágio marca o pior desastre marítimo dos Estados Unidos. O Sultana, um barco construído em 1863, naufragado graças a uma explosão no dia 27 de abril de 1865. O navio estava perto de Memphis, no Tennessee. Na época, os passageiros que sobreviveram à explosão inicial tiveram que decidir se correriam o risco de permanecer no navio em chamas ou enfrentariam o gelo do mar. Com o resultado, a maior parte das mortes foram causadas por afogamento ou hipotermia. Aproximadamente 1.168 pessoas perderam a vida nesse desastre. Outro desastre que teve bastante relevância aconteceu na balsa senegalesa, o segundo maior desastre não militar da história, precisamente na costa da Gâmbia, em 26 de setembro de 2002. O navio MV Lidiola foi responsável pela morte de 1.863 pessoas, deixando apenas 64 sobreviventes. Uma curiosidade é que dentre as 600 mulheres que estavam a bordo, uma que conseguiu se salvar foi a Mariama Diouf, uma mulher que estava grávida na época do acidente. Então, podemos contar como se fossem inclusive duas vidas nesse caso. Em 6 de dezembro de 1917, em Halifax, no Canadá, o SS Mont Blanc foi devastado por uma grande explosão. Ele acabou colidindo com o navio norueguês SS Imo em Narrows, um estreito que liga o porto de Halifax Superior à bacia de Bedford. O SS Mont Blanc vinha carregado com explosivos e pegou fogo imediatamente após a colisão. 25 minutos depois, o navio explodiu e resultou em uma onda de pressão, fogo e detritos que provocou uma destruição de edifício e a morte de aproximadamente 2.000 pessoas. Essa explosão foi tão forte que causou um pequeno tsunami no porto de Halifax, gerando uma onda de pressão de ar que destruiu tudo o que estava pela frente, demolindo edifícios e provocando todas essas mortes. Até hoje, no dia 6 de dezembro, a população do lugar lembra desse acidente. Outra explosão que marcou a história aconteceu com o SS Kingia, que explodiu em 4 de dezembro de 1948, a maior da China. Acredita-se que o navio, que carregava principalmente refugiados chineses, fugia da guerra civil, atingindo uma mina esquecida japonesa da Segunda Guerra Mundial. O número exato de mortos é desconhecido, embora muitos apontem que esteja entre 2.750 e 3.920 pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial também, o RMS Lancastrian, transatlântico britânico requisitado pelo governo do Reino Unido para a guerra, foi afundado em 17 de junho de 1940. Pelo menos 4.000 vítimas foram mortas nessa tragédia, que é considerada a pior perda de vidas no naufrágio de um único navio britânico e o mais sangrento para as forças do Reino Unido, em termos de vidas perdidas em toda a Segunda Guerra Mundial. Esse desastre reivindicou mais vidas do que as perdas combinadas do Titanic e do Lusitânia, que nós já citamos aqui, que foram sim muito impactantes, só que esse conseguiu superar de uma forma absurda e foi algo que realmente impactou a população da época de uma forma sem precedentes. Já em 20 de dezembro de 1987, um navio de passageiros filipino, o MV Dona Paz, afundou após colidir com um navio-tanque Vector na ilha de Mindoro, nas Filipinas, provocando aproximadamente mais de 4.375 vítimas. Após a colisão, a carga do Vector pegou fogo e causou um incêndio no navio que se espalhou para o Dona Paz. Os sobreviventes se lembram de ter percebido o acidente e uma explosão, causando pânico na embarcação. Os sobreviventes foram forçados a pular do navio e nadar entre os corpos carbonizados e em águas em chamas ao redor do navio, alguns usando malas como dispositivos de flutuação improvisados. Apenas 24 pessoas sobreviveram a esta tragédia.
O segundo maior desastre marítimo da história já relatado aconteceu com um navio de transporte Goya, que tinha 6.100 passageiros registrados a bordo e possivelmente mais centenas que não estavam registrados. Esse navio foi atingido em 16 de abril de 1945 por um submarino soviético no Mar Báltico durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas 7 minutos depois de ser atingido pelo torpedo, o navio afundou, matando quase todos os passageiros e tripulantes a bordo, tanto dentro como fora do navio por afogamento e hipotermia nas águas geladas. Acredita-se que desse desastre seja o segundo pior da história marítima, com base nos números de vítimas. Aproximadamente apenas 183 sobreviveram a esta fatalidade. E por último, mas não menos importante, a maior tragédia marítima já registrada na história. Ela aconteceu com o navio alemão MV Wilhelm Gustloff, que zarpou em sua viagem final de Gutenhafen, atual Gdynia, uma cidade portuária na Polônia, perto de Gdańsk, para Kiel, Alemanha, onde eles deveriam evacuar refugiados alemães nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. No documento oficial de passageiros apontava pouco mais de 6.000 passageiros, porém muitos civis embarcaram sem registro, aproximadamente 10.582 passageiros e tripulantes. Durante essa travessia, em 30 de janeiro de 1945, um submarino soviético avistou o Wilhelm Gustloff e disparou 4 torpedos contra o navio, que estava superlotado. Eles entraram em pânico e muitos foram pisoteados na corrida pelos botes salva-vidas. Era uma noite fria, então o contato com a água gelada do Mar Báltico foi fatal também. As melhores estimativas colocam o número de mortos em torno de 9.400, fazendo do MV Wilhelm Gustloff o maior desastre e mais mortos na história marítima. E esse foi o vídeo de hoje, contando um pouco dos piores naufrágios que já aconteceram na história. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver por aqui e, se possível, também compartilhem. Afinal, o compartilhamento e também o like de vocês ajuda muito o YouTube a entender que esse aqui é um conteúdo relevante e me dá muita força para trazer mais e mais conteúdos iguais a esse. Então, por hoje é só, curiosos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.